Em primeiro lugar, quem é Francis Schaeffer? Schaeffer nasceu em 1912, morreu em 1984. Apesar de ter vivido numa época um pouquinho já distante de nós, na verdade, ele tratou de um problema que é muito atual para a gente. Então, como foi a vida de Francis Schaeffer, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, em 1912, foi criado numa igreja liberal. A família dele não era uma família muito praticante do cristianismo, mas ele foi criado nesse ambiente, né, frequentando uma igreja liberal. Então, frequentando uma igreja liberal, ele se tornou agnóstico, quer dizer, sem viver num ambiente onde se encara a Bíblia como uma verdade autoritativa, como uma verdade absoluta, ele chegou à conclusão de que, na verdade, ele se juntaria à época dele e se tornaria mais um agnóstico, mais uma pessoa que acredita que não pode encontrar uma verdade absoluta. E aí, ele, aos 18 anos, estudando a filosofia clássica, a filosofia grega, ele resolveu contrapor algumas propostas da filosofia grega com aquilo que a Bíblia teria a dizer sobre essas áreas, né, da filosofia. E ali ele se converteu. Ele leu a Bíblia sozinho e passou do agnosticismo para a conversão, chegando à conclusão de que a Bíblia tem, sim, resposta para todas as questões existenciais. Ela é a verdade de Deus. Mais à frente ele se casou com Edith, que foi sua esposa, e caminhou com ele até o final da vida dele, sendo fundamental, uma parceira fundamental para ele até o final da vida dele. Foi ordenado numa igreja fundamentalista, que era uma igreja que estava lutando contra as ideias modernistas, quer dizer, contra o liberalismo, e ali então ele ficou mais estruturado então nessa área apologética. Ele pastoreou então essas igrejas por 10 anos, foi enviado para a Europa aos 33, né, com essa missão principal de lutar contra as ideias modernistas e pós-modernistas. Quer dizer, lutar contra as filosofias irracionais, lutar contra o relativismo, lutar contra o misticismo. Em 1955, ele ficou numa base na Suíça, e na Suíça ele construiu o L'Abri por volta de 1955. Ele passou por uma crise na relação dele com a igreja que tinha o enviado, e essa crise foi pelo seguinte motivo: a discussão filosófica, a discussão sobre a defesa da verdade cristã estava muito no meio acadêmico, dentro, né, das universidades. E aí a igreja liberal era o alvo da igreja fundamentalista, e a igreja fundamentalista, o alvo da igreja liberal. Era um tratamento muito hostil que se dava, e Francis Schaeffer, ele se considerava, mais do que qualquer outra coisa, um evangelista. E ele percebeu que nós temos que lutar, palavras dele, né, as guerras de Deus de acordo com as regras de Deus. E ele acreditava que essa luta deveria ser mergulhada ou banhada pelo amor, que nesse ambiente, né, não podia haver hostilidade. Ele fundou L'Abri, e L'Abri se tornou uma base onde ele decidiu, junto com a sua esposa, em oração, em não divulgar ou promover aquele ambiente. Ele simplesmente passou a orar, esperando que pessoas viessem, né, pessoas diversas, pessoas com uma mentalidade pós-modernista, né, que procurassem conhecer a verdade. E aí, então, Deus abençoou demais esse ministério dele. E esse ministério, então, até hoje, rende muitos frutos, né, preparando pessoas para defender a fé cristã e estando disposta a receber escolares, pessoas simples, pessoas bem preparadas para discutir sobre a defesa racional da fé cristã. E por Schaeffer, né, se considerar muito mais um evangelista do que qualquer outra coisa, a coisa funcionava mais ou menos assim na cabeça dele, né? Ele não tinha culpa de ter recebido uma mente brilhante de Deus. E ele, naquele ambiente acadêmico, ele estava muito mais preocupado em ganhar almas do que preocupado em desenvolver uma sistematização muito objetiva, né, da defesa da fé cristã. Ele era uma pessoa muito capaz, mas nos seus escritos, no seu estilo literário, ele estava muito mais preocupado em comunicar uma verdade com clareza. E por isso, nos seus livros, ele partindo do pressuposto que as pessoas que estão lendo já entendem muito bem todas as coisas, ele fala as coisas com muita objetividade, com muita praticidade, o que dificulta a gente de entender, às vezes, todos os seus pressupostos, as influências que fizeram parte da construção do pensamento do Schaeffer. Então, algumas dificuldades da pesquisa: o estilo literário de Schaeffer,
a sistematização da metodologia, quer dizer, ele usou um método, ensinou esse método, mas aquilo não estava muito sistematizado, então, na minha pesquisa, eu tive que cobrir um pouco isso. Uma influência precedente e contemporânea que não fica claro, quer dizer, quem foram os homens que influenciaram o pensamento de Schaeffer e como ele estava vivendo no olho do furacão, quer dizer, ele estava vivendo no auge daquele problema, ele não evidenciou muito quais foram as suas influências, e aí eu tive que buscar um pouco dessas fontes para entender essa metodologia do Schaeffer, e o fato de ser um problema tão atual para a gente hoje. Eu tive que entender esse problema porque é um problema que a gente vive e não percebe. E que problema é esse? É o problema do conflito de gerações. Esse é o contexto onde viveu Francis Schaeffer, que era um progresso humanista racionalista. Quer dizer, as pessoas que antes viviam numa geração, cristãos e não cristãos, gente que ia para a igreja e gente que não ia para a igreja, todo mundo encarava a verdade como algo absoluto. A gente podia discordar de que tipo era a verdade ou qual era a fonte da verdade, aonde estava a verdade. Mas todo mundo entendia que verdade era verdade e não verdade era não verdade. Quando Francis Schaeffer entra em cena, existe um progresso racionalista. O que foi o progresso racionalista? O homem abandonando a revelação de Deus e confiando de que ele conseguiria encontrar a verdade autonomamente, sozinho, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de uma fonte externa. E aí o primeiro expoente do racionalismo foi a ciência positivista, as pessoas achando que através da razão encontrariam a verdade em todas as áreas. E posteriormente, quando o homem não conseguiu mais encontrar a verdade a partir da razão sozinho, eles começaram a confiar numa alteração do conceito de verdade. E aí a verdade deixou de ser algo absoluto, algo que possa ser conhecido ou buscado, e se tornou algo relativo. Verdade não é mais aquilo que não é verdade. Coisas que são aparentemente contraditórias, e até mesmo contraditórias, elas só podem nos ajudar a formar uma ideia de uma verdade que nunca pode ser vista como absoluta. E aí, então, no cenário de Schaeffer, se formaram duas gerações. Jovens que cresciam sob a influência da cultura, que era influenciada pelas filosofias do momento, e uma geração de homens mais antigos que viveram debaixo da influência do cristianismo e que por isso entendiam que verdade era algo absoluto. A igreja, então, começou a viver um momento onde ela não conseguia se comunicar com o incrédulo, porque o incrédulo vivia encarando o mundo e a realidade com uma forma de pensar fundamentalmente diferente da forma de pensar da igreja. E aí a igreja, então, estava falando grego para um público oriental. E Francis Schaeffer tinha vivido isso na própria pele. Lembre-se que a conversão dele foi a conversão de um homem agnóstico, e entendendo isso, ele começou a encarar essas duas grandes crises que aconteceram entre os fundamentalistas e os liberais, e entre os fundamentalistas e a sociedade. Quer dizer, fundamentalistas somos nós, cristãos ortodoxos que conhecemos a verdade como verdade absoluta. Os liberais são aqueles que, sob a influência do modernismo, dessa ideia relativista, da impossibilidade de encontrar verdadeiros valores morais, ou a verdadeira origem do universo, essas verdades existenciais, os liberais, quer dizer, a igreja que sofreu com a influência das ideias modernistas, travavam uma batalha com os fundamentalistas. E nós, a igreja ortodoxa, também travava uma batalha com a sociedade. Não existia real comunicação, porque nós íamos conversar com as pessoas defendendo uma verdade absoluta, mas as pessoas nos ouviam sem acreditar mais numa verdade absoluta. Então, o que a gente falava para eles não se escrevia. E existiu, então, um gap. A igreja não conseguia mais se comunicar com o incrédulo. Isso acontece até hoje. Talvez esse seja um dos maiores problemas da igreja hoje em dia. A gente não entende a forma de pensar do incrédulo. A gente quer empurrar uma verdade absoluta para pessoas que não mais acreditam em verdade. E aí, então, Schaeffer, ele aparece com essa proposta metodológica dele de apresentar a verdade com amor. Ele entende que, ao invés da gente ficar cada vez mais irado pelas pessoas não entenderem a nossa forma de pensar, a gente precisa descobrir um ponto de contato com eles. Um momento onde haja real comunicação, onde a gente possa falar coisas que eles entendam e, a partir daí, a gente ir construindo esse diálogo e apresentar a verdade.